E aí galera, mais um vídeo de American Gods aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio, o episódio Tesouro do Sol. Bom galera, pra gente falar aqui sobre esse episódio, eu pesquisei um pouco sobre algumas lendas, mitos, né? E primeiro, assim, como o episódio foi muito voltado pro Matt Sweeney, eu primeiro vou falar um pouco dos outros personagens, um pouco do que aconteceu com os outros personagens, e depois a gente foca diretamente no Matt Sweeney. E foi um episódio que eu acho muito incrível quando as séries fazem isso. É um episódio para aprofundar um pouco mais o personagem. Embora, assim, eu não gosto do final do episódio, porque ele dá a impressão que as coisas aconteceram muito rápido. Vamos falar um pouquinho sobre a Bilquis. A gente vê a Bilquis ali numa igreja, ela tá ali pregando, né? Ela tá como uma sacerdotisa ali daquela igreja. E o mais legal é porque, assim, a gente sabe que ela é a rainha de Sabá. E ela tá ali e ela tá falando sobre os cânticos dos cânticos, que na Bíblia, né, foi escrito por Salomão. Na verdade, não se tem aí a certeza que foi escrito por Salomão, mas ele foi designado esse livro para ele porque, ao todo, é uma alegoria sobre Jesus Cristo, né, sobre Deus e a sua igreja, né, a sua amada, né, que é a igreja, né? Então a gente tem uma alegoria aí já dentro desse livro. Só que para a série eu acredito que tenha ficado legal porque, assim, Salomão e a rainha de Sabá se conheceram, né? Em 2 Crônicas 9 você vai ver lá, se você for lá na Bíblia, você vai ver que a rainha de Sabá foi visitar Salomão, e Salomão meio que eles dois trocam ali presentes, os dois, ela faz muitas perguntas porque Salomão era um deus muito porque Salomão era um rei muito sábio, e a rainha de Sabá queria ver, né, ficou sabendo sobre ele e, né, fez com que ele, conversando com ele ali, fez várias perguntas, e ele não teve uma pergunta que ele não conseguisse responder para ela, né? Então acontece isso, e é legal que a série coloca ela falando ali dos cânticos de Salomão, porque se vocês forem ler lá os cânticos dos cânticos, você vai ver que é uma experiência sexual, né? É um homem falando para uma mulher, e vem falando diversas metáforas, falando sobre perfumes, que eu sou do meu amado é meu. Tem muita coisa ali nos cânticos que, se você for interpretar literalmente, é uma relação entre um homem e uma mulher, né? É um homem falando para uma mulher, né? E por isso que a igreja tem essa representação como sendo Deus e a igreja, que muita referência dentro da Bíblia é como se Deus tratasse a igreja como sua amada, né? Então é legal ver isso, né? E a Bilquis está usando disso para se fortalecer, para ter mais seguidores aí, mais seguimores, e está colocando isso da maneira dela, né? Ela está colocando ali a sexualidade, que ela é a deusa do amor e tal. Foi uma experiência que a Bíblia relata como Salomão e a rainha de Sabá se conheceram, né? E então eu acho interessante ela usar a Bíblia e de uma pessoa que ela tinha admiração, né, por Salomão ali, que era um rei muito sábio. Aí também temos a Mama Di e a Laura, né, conversando ali no dinner da Mama Di. E ela faz questão de mostrar ali pra Laura o poder dela e que ela deve respeito, né, porque ela é uma deusa matadora, né? Então fica ligada aí, ela só dá um aviso ali, fica ligada aí porque eu te arrebento também. E o interessante é que ela dá um conselho, né, pra Laura. E ela fala ali da moeda que tá ali dentro do coração dela, que talvez possa ser a moeda ou possa ser o próprio coração dela, que tem um poder de destruição,
né? Eu acredito que ela esteja falando que ela consegue destruir ali os planos que o próprio Wednesday tem traçado pro Shadow, né? Porque é basicamente o que a Laura tem que fazer se ela quiser acabar ali com essa manipulação que o Shadow está fazendo. E que foi uma das coisas também que a gente viu o Matt Sweeney também tentando fazer com o Shadow, tentando abrir os olhos do Shadow, né? E é interessante porque assim, a gente se coloca num lugar de pensar da seguinte maneira: quem, na verdade, é o verdadeiro vilão nessa história? Se é realmente os novos deuses que estão contra os deuses antigos, ou se, na verdade, tem um deus aí que está manipulando todo mundo e existe todo um plano dele para se fortalecer, né? Então vamos falar logo agora desse núcleo, né? Da parte do Shadow e ali com o Matt Sweeney e com os antigos deuses, e meio que aquela reuniãozinha ali que ele está fazendo. Bom, ele meio que coloca ali o Wednesday, como sendo a última ceia, né, deles, né, ali naquele local. E a gente vê também que o Yggdrasil cresceu, né? Então, ou seja, os planos que ele tem para o Yggdrasil tá chegando muito rápido, né? A árvore cresceu muito rápido. A gente vê ele consertando a lança dele com um pedaço da árvore, né? Que a lança dele é feita com o cabo ali, é feito com o Yggdrasil. E a gente vê que a gente está caminhando aí para o desfecho, e o Matt Sweeney meio que dá um gancho, para mim é um gancho para a próxima temporada que já está sendo lançado aí pelo próprio Matt Sweeney. Mas então vamos entender um pouquinho da história do Matt Sweeney para a gente entender um pouco mais do personagem, né? Que foi o que a própria história, né? A própria série fez. Uma coisa muito legal que eu achei nesse episódio é que a gente vê os dois ali sendo amigos e tal, meio que aquele papo de camarada. Pô, você tá aí caído no chão, você consegue tirar a moeda do ar e tá me pedindo dinheiro. E meio que o Shadow ali cuidando, né, do Matt Sweeney. E o engraçado é que a gente termina esse episódio de uma forma completamente diferente. E a gente, para entender um pouquinho do personagem, a série começa a mostrar um outro lado que a gente não conhecia, né, do Matt Sweeney, que ele de fato não era simplesmente um leprechaun, ele não é simplesmente um gnomo, ele é muito mais que isso, né? Então aí a gente vê a conversa com a Bilquis, a gente vê a conversa dele ali com o Ibis, né? E ele, quando chega ali no Cairo, né, onde tá todo mundo reunido ali, ele meio que vê já os Banshees, né, que os Banshees são figuras mitológicas também celta, né, que trazem o mau agouro, né, eles vêm com a mensagem de trazer o presságio da morte, né, que os Banshees trazem. Também eles são considerados como seres ruins, né, que comem o cérebro das vítimas. E é uma coisa que eu acho legal também da gente relacionar com a loucura do Matt Sweeney, né, porque a gente vê no episódio que ele também fica meio louco e ele atribui isso também aos Banshees, né. Mas vamos lá, a série com o Ibis ali, a gente já começa a entender que ele não é só o Leprechaun, ele é algo a mais. E Ibis já começa falando ali que ele está escrevendo a história dele e que está escrevendo de fato que mais ou menos estava acontecendo na última história, né? Tá escrevendo de novo. Ou seja,
a história está sendo recontada novamente. Aí ele fala ali também sobre as verdades, né? De como uma história às vezes é mais verdade do que de fato realmente o que aconteceu, né? Às vezes você vai contando, né? Às vezes uma fofoca vira algo que é realmente de fato e não foi nada aquilo que aconteceu. E a gente fica sabendo que, através do Ibis, que a gente fica sabendo que o Mad Sweeney é Lug, que é um rei antigo lá, celta, da história celta, que além de ser um rei, ele era um deus, que ele era neto de Baelor, que era um cara lá que queria continuar no poder sempre, né? E ele tinha uma profecia que dizia que Baelor ia ser morto pelo seu neto. Então Baelor tenta matar os seus netos, só que o Mad Sweeney, Lug, né, no caso, ele sobrevive, né? E depois ele cresce, aí um outro rei de um outro povo, que é o povo que ele vive, né, que são os Tuatha de Danann, esse rei, ele oferece o trono pro Lug, né? E assim, o Lug era um cara excepcional, ele fazia artes, ele era um bom lutador, ele lutava muito bem com a lança, então ele oferece se ele derrotasse o povo do avô dele, né? Só que assim, ele não sabia, eu acredito que na história, no mito, ele não sabia que era o avô dele. Aí eles vão lá, lutam e cumpre a profecia, ele assume o reino, e os mitos meio que se unem uns aos outros. E aí a gente vê que esse mito, né, do deus Lug se mistura com os mitos dos leprechauns e dos gnomos e com as fadas. E a própria série coloca ali na hora que o Mad Sweeney fala que eles estão comendo ali, né? Ele fala, olha, você come da comida das fadas, você fica devendo para elas, né? Então, a série mesmo já coloca isso pra gente, que os mitos todos acabam se unindo, se misturando. E a gente chega na parte das cenas em que o próprio Mad Sweeney fala que os monges vieram e quiseram colocar a religião. E aí une realmente a parte do Mad Sweeney, que o Mad Sweeney é uma lenda que também é celta, que fala sobre esse deus, esse rei que ficou louco, que foi jogada uma maldição em cima dele. Então, assim, eu acredito que o Mad Sweeney é a representatividade do povo irlandês toda ali, do povo celta, né? Tanto escocês também, porque os mitos escoceses também se unem aos mitos celtas ali da Irlanda. Então, toda essa construção de como a gente vê, como a gente tem os deuses hoje em dia, é trabalhada na série a partir aí do Mad Sweeney. A gente consegue, agora, eles estão colocando todo esse sincretismo que eu já tenho falado aqui nos outros vídeos, ele coloca esse sincretismo diretamente no Mad Sweeney. E provavelmente a série vai trabalhar muito mais isso daqui pra frente, porque ela tá colocando muita informação e tá enchendo a gente de coisas novas sobre deuses e como eles eram vistos. E a gente tem mais uma informação, né? Que ele mata um deus de um olho só. E como o Ibis ali brinca falando sobre as verdades, que às vezes a história não retrata de fato o que aconteceu, e sim ela é mais forte, mais poderosa do que a própria verdade, né? A gente pode ver aí claramente que o avô do Lug é uma representação do Wednesday, só que lá na Irlanda, né? Então a gente vê toda esse sincretismo, né, entre religiões e entre as religiões e entre todos os deuses, né, que existem os deuses que fazem determinado tipo de coisa, o Deus Sol em uma religião e existe o mesmo Deus Sol em várias religiões, existe o cara que cuida do inferno em diversas religiões, né? Então a gente pode ver o que a série tem mostrado pra gente é isso, é o sincretismo, é todo como as religiões trabalham,
e como os mitos vão mudando, né, durante o tempo. Eu achei esse episódio muito bom por causa disso. Agora, o que eu não gostei muito é porque, assim, eles apresentam muito rápido. O Matt Sweeney vem crescendo durante a série, né? Eles vêm mostrando um pouquinho da personalidade dele como um todo, né? Ele é beberrão, que é um pouco do que os gnomos e leprechauns são retratados, que é um povo meio vagabundo, que bebe, etc. Né? Então, é legal que eles vêm mostrando isso. Inclusive também é uma parte do que os monges acabam fazendo, né, convertendo e transformando aí a história do Leprechaun em São Patrício, né? Que até eu, quando vi o episódio ali em que o Matt Sweeney entra no ônibus, eu acho que é o terceiro ou segundo episódio, né? Que ele entra lá, o Matt Sweeney entra no ônibus e o cara fala assim, poxa, e aí, você já se converteu? E o Matt Sweeney faz uma cara tipo, cara, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele meio que... Ali eu achei naquela hora, eles estão meio que brincando, a série está brincando com o Matt Sweeney sendo convertido e se transformando em São Patrício, e o trevo de 4 folhas, que era da sorte, significando a Trindade, que é uma das explicações aí para São Patrício, o trevo, né, como sendo um dos seus símbolos, que o Leprechaun usava para sorte e o São Patrício usa para explicar a Santíssima Trindade. É muito interessante e como o Neil Gaiman tem trabalhado isso dentro da série, né? Bom, galera, o vídeo já está enorme. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like. Se vocês não gostaram, se vocês discordam, deixe nos comentários aí. E se inscreve no canal para você saber quando tem vídeo novo. Não tem só vídeo falando sobre séries, também tem vídeo sobre comida, que eu faço algumas receitas aí, umas receitas fáceis. Tem vídeo sobre tecnologia, porque tecnologia está envolvendo tudo hoje em dia, né? E eu sou apaixonado por tecnologia. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, e valeu, e até o próximo!